Rádio Papacaça. Entrevista. Patrick Oliveira. Ok, começando agora a nossa rodada de entrevistas, né? Para esta sexta-feira, vamos hoje vamos bater um papo com a doutora Maria Luísa Canuto. Ela vai falar sobre liderança feminina, valorização da mulher, garantia de direitos e também relacionamento abusivo. Ela já está por aqui, vai cumprimentar toda a população de Bom Conselho e toda a região nos acompanhando nesta manhã. Doutora, uma satisfação muito grande tê-la aqui em nossos estúdios. Muito bom dia. Bom dia, Patrick. A satisfação é minha, primeiramente, de conhecê-lo. Agradeço o convite da Rádio Papacaça. Cumprimento aí a todos e a todas que nos ouvem nesse momento. Muito bem, deixa eu começar perguntando o seguinte: como é que você analisa e qual a sua leitura sobre a liderança feminina? Porque há bem pouco tempo a mulher agora começou, tem uma música inclusive do padre Alessandro Campos, diz que quem vai mandar no mundo é a mulher, e até chegar a esse nível até chegar a esse ponto não era assim. Como é que você analisa a liderança da feminina? Pois é, Patrick, né, hoje o Dia Internacional da Mulher, né, comemorado no 8 de março, né, ele não pode ser um dia, né, que a gente romantize apenas, né, a figura da mulher como o ser mais delicado, o ser que merece a proteção, no sentido de ser mais frágil, certo? Então temos toda uma luta para que chegarmos à mulher dominar o mundo, como, né, parafraseou você a música do padre. E isso, né, foi conquistado ao longo de duras penas. Esse contexto histórico vem desde, né, 1917, quando foi instituído o Dia Internacional da Mulher, né, de fato, né, reservou-se a data do 8 de março para comemorar esse dia a nível mundial, né? Um breve apanhado histórico, a gente tem aí a revolução, né, industrial na iminência de eclodir, e as mulheres, né, insatisfeitas pela qualidade de serviço, a forma como eram tratadas, a desigualdade salarial, e no dia 8 de março de 1917 se reuniram na Rússia, né, milhares de mulheres para reivindicar melhorias de condições de trabalho, para reivindicar contra a fome e contra os efeitos negativos daquela atual Primeira Guerra Mundial que acontecia naquele período. Uhum. Perfeitamente. Aí lá, depois de todo essa situação, então a mulher, a partir daí, mesmo assim, demorou muito para que ela pudesse aos poucos ir inserindo e conquistando o espaço. Não é tomar o espaço do outro, mas aí conquistando o seu próprio espaço, a gente deve falar assim? Sim, tentar, né, ter a paridade de armas, trabalhar com igualdade de gênero, né? Uhum. Não trazer a mulher como aquele gênero sempre subjugado, né? E demorou demais, né? Digamos que, a exemplo, temos o direito de votar apenas há 92 anos atrás, né? Quando, depois de muita luta, a mulher foi, né? Foi possível que a mulher participasse do pleito, né? Aliás, participasse do pleito foi mais à frente até, uhum, né? Para que ela fosse votada, mas o direito de votar foi há 92 anos atrás. Então, um Brasil, né, que é independente desde a data lá que as margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência, né? Desde 7 de setembro de 1822, temos 202 anos, né? De lá até hoje, salvo engano. Isso. E só apenas há 92 anos. Então, mais da metade disso, alguns anos. 110, 115 por aí. As mulheres viviam na luta para o direito de apenas votar, como outros direitos também, de faixa etária salarial, que até hoje, né, nós temos pesquisas que indicam que os salários ainda não são compatíveis, se você observar o gênero masculino, o gênero feminino. E ainda a dificuldade da mulher ser vista no mercado de trabalho como capaz, né, ali de exercer um cargo de direção, um cargo de gestão, um cargo no poder público. Entendi. É verdade? Exatamente. Deixa eu te perguntar o seguinte: por que ainda hoje aqui no Brasil o homem exerce a função, a mulher exerce a mesma função, a mesma carga horária? Porque há uma diferença
salarial ainda, hoje, estamos em 2024, ainda há uma diferença ocupando a mesma função, a mesma carga horária. Por que isso? E eu pergunto também, como é que a mulher deve construir uma imagem de liderança? Como é que a mulher deve ser líder? Na verdade, Patrick, em 2024 existe e muito ainda essa diferença. A gente precisa acabar com o machismo, acabar com essa ideia de que a mulher não pode. A mulher pode e deve. E o que depende dela? Ter o poder, força e direito à informação, do quanto ela é forte e o conhecimento dos direitos que pode levá-la a chegar mais longe. A questão do mercado de trabalho, da inserção, ou da mulher se destacar como uma figura que deve e pode ocupar os cargos de alto escalão a nível nacional e mundial, ela é uma ideia que nasce dentro da própria mulher, que hoje, né, com toda a dificuldade, nós viemos aí de um apanhado histórico, onde a mulher, ela era 100% submissa ao marido, ela era vendida pelos pais, né, por troca de dotes. Então, hoje eu digo que nós já temos um avanço significativo. E o Brasil é um dos países que tem as leis mais modernas e mais eficazes de proteção à mulher. O que ela precisa, né, para chegar cada vez mais alto é o conhecimento, o acesso à informação e a efetivação dos direitos dela. Porque muitas delas ainda não têm acesso à informação suficiente e terminam por não conhecer os seus direitos e o seu importante papel dentro da sociedade. Com relação aos direitos, o que são os direitos das mulheres? Porque a mulher pode ter uma ideia diferenciada. Não, o meu direito é isso. E, na verdade, não é. E ela precisa entender quais os direitos. Que direitos são esses? Na verdade, os direitos da mulher devem ser iguais aos direitos do homem, mas por conta dessa subversão de valores, dessa questão toda de a mulher ter que lutar sempre tanto para aparecer, para ser valorizada e respeitada, né, é que a gente cita um marco histórico que foi a criação da Lei Maria da Penha, porque o Código Penal de 1940, ele prevê que a violência contra a mulher ele prevê que a violência contra qualquer pessoa seja punida. Sim. E só após o advento da Lei Maria da Penha é que foi individualizada o tipo de violência contra o gênero feminino, contra a mulher. E a partir da criação da Lei Maria da Penha, que foi uma luta árdua de Maria da Penha, né, que ganhou o nome da lei, era uma farmacêutica brasileira que foi violentada pelo marido. Na verdade, ele atirou nela com espingarda, ela ficou paraplégica. Quando, depois de meses se recuperando no hospital, voltou para casa, ele ainda tentou eletrocutá-la e assim ela viveu um cenário, né, terrível, junto com as 3 filhas, de abuso por parte desse agressor. E aí, após 10 anos tentando com a justiça brasileira, veio a incredibilidade, né? Ela procura uma resposta, a justiça brasileira nunca chegou a condená-lo. Então, o que aconteceu? Ele conseguia postergar o processo e responder sempre em liberdade. Ela não viu o seu algoz efetivamente punido. Então, o que aconteceu? Ela foi pedir ajuda a mecanismos, a órgãos internacionais. E aí, a Corte Interamericana de Direito, recebendo o caso de Maria da Penha, né, foi a julgamento, salvo engano, ele só foi condenado em 2002, e a partir daí foi que o Brasil foi condenado, ou seja, nos tribunais internacionais o Brasil foi condenado, precisou ser condenado para que criasse leis específicas, né, após o caso Maria da Penha, para proteção e cuidado e garantia do direito das mulheres. Dentro desse contexto, doutora, o que seria um relacionamento abusivo? E ainda eu emendo, relacionamento abusivo acontecendo, qualquer tipo de agressão, o que já é errado, ela já deve inicialmente procurar a polícia, procurar tomar as providências, porque muitas vezes a mulher, não, foi só um empurrão. Epa, peraí, o empurrão não, que negócio desmantelado é isso aí? Quer dizer, o que seria um relacionamento abusivo? Patrick, primeiro a gente precisa entender as formas de violência contra a mulher. Tem vários tipos. Essa aí, o seu exemplo é a violência física. Então não precisa chegar nem às vias de fato, a violência física, ao empurrão, ao tapa, ao puxão, ao beliscão, não precisa. Na verdade, existe o tipo de violência contra a mulher, violência psicológica,
a violência física, propriamente dita, violência patrimonial, a exemplo, quando o agressor quebra um bem da vítima, um telefone, rasga roupas, por dizer que ela está usando roupas vulgares, certo? Violência moral, que é quando ele atinge diretamente a moral dela, procura, de certa forma, diminuir sua consideração social, chamando de vagabunda, adúltera. E a violência ainda virtual contra a mulher. Não deveria atingir só a mulher, né? Porque hoje é crime virtual, mas a mulher termina sendo a figura que mais é vítima de violência virtual, ou seja, vazamento de fotos íntimas, ou o uso dos meios sociais, de redes sociais para denegrir, deturpar a imagem da mulher. Então, agora entrando na parte da repressão a qualquer tipo de violência, que você havia perguntado, sim, ela deve, desde o momento que ela se sentir ameaçada, agredida, vilipendiada, ela deve comunicar às autoridades competentes, até para que esse tabu do silêncio, porque falar às vezes sobre relação abusiva sexual, também eu esqueci de mencionar, mas também existe a violência sexual contra a mulher, forçar uma relação sexual, forçar que ela não use os meios contraceptivos, que ela aborte uma criança. Então, tudo isso entra no contexto dos tipos de violência, e qualquer sinal de violência deve ser comunicado como, né, uma forma de tentar ir quebrando esse tabu, desse silêncio, porque muitas mulheres, até por dependência econômica, né, aguentam aquilo ali silenciadas, não por vergonha, por medo, por toda essa estrutura negativa por trás da violência, do abuso, da vergonha, elas deixam de comunicar às autoridades competentes, e o que acontece? De buscar ajuda, os meios necessários, acontece, né, o pior, o que ela poderia reprimir, né, o que ela poderia resolver, ou pelo menos assustar ele, afastar aquele agressor, não, ela silenciando termina sendo mais uma estatística, entrando aí para o rol de vítimas. Ô, doutora, mas com relação à denúncia, as leis não são frágeis? Eu digo que o sujeito, ela denunciou e o sujeito vai para a justiça determina tantos metros que ele não passa pela casa da vítima, uma coisa e outra, enfim, aí tem lá aquela determinação, e o sujeito acaba não obedecendo, e quando soube que a mulher denunciou, aí faz pior. Inclusive, um fato que ganhou repercussão a nível nacional, acho que foi em Goiás, uma mulher foi uma cabeleireira, ela sendo agredida pelo marido, procurou a polícia. A justiça foi tão falha, foi tão ruim, que não tomou as providências necessárias. Ele soube, foi lá e assassinou a companheira dentro do estabelecimento comercial. Quer dizer, de maneira essa lei deve ser mudada para ter realmente uma punição efetiva, ou algo que realmente funcione de fato? Infelizmente, esses casos, e não vou dizer que são casos isolados, porque acontece muito ainda, os índices de violência no Brasil ainda são alarmantes, né, de violência. E aí o quantitativo do feminicídio, né, que é o homicídio cometido contra a mulher, não temos como dizer que a lei vai conseguir, como nenhuma lei, né, que a gente tem acesso hoje, nenhuma das leis do Brasil, elas nos garantem 100%, né, a proteção, o cuidado, porque esses casos vão continuar acontecendo. O que é necessário fazer uma reestruturação, que a partir do advento da Lei Maria da Penha, né, o Brasil cresceu e muito em leis que protegem a mulher. Nós temos aqui, posso citar aqui diversas leis, lei Carolina Dickmann, que é sobre aquela atriz que teve as fotos vazadas, exatamente. Joana Maranhão, que é a nadadora que denunciou o abuso que sofreu aos 9 anos por parte do seu treinador. Temos a Mariana Ferrer, que é uma lei que ela perdeu esse processo judicial, ele foi inocentado, mas só depois, né, veio a público aí que no processo houve diversas falhas, né, coação das testemunhas. O advogado de defesa do réu, do André, ele induziu ao processo, né, coagiu dentro do processo para que ela passasse de vítima a culpada, ou comportamento, ou roupas que usava. Então, ela não conseguiu a condenação, mas a lei brasileira, né, após a repercussão do caso, criou a lei Mariana Ferrer, que era da blogueira, que foi dopada, e para que punisse com mais severidade essa questão aí do devido processo legal, para que se respeitasse o processo judicial, para que a vítima não se sentisse constrangida e pudesse passar de vítima para, né, culpada por uma violência sofrida. Exatamente. Após dentro ainda do relacionamento abusivo,
A mulher que sofre esse tipo de situação, quais as causas? O que é que pode acontecer com ela? Assim, quando eu falo da mente dela, enfim, com a sociedade, ela sofrendo esse tipo de situação dentro do lar. Com certeza gera traumas permanentes, né? Muitas delas não conseguem chegar a denunciar e terminam entrando para as estatísticas de feminicídio, de violência sexual. É muito comum, Patrick, acontecer de a mulher não conseguir. Então, voltando aqui, retomando o fio da meada da última fala, é necessário partir, né? As leis não podem agir sozinha, certo? Então, para que a lei seja eficaz, temos muito material, temos a legislação é abrangente no sentido de proteção da mulher. Talvez não seja tão eficaz e precise mudar o aparelhamento do Estado, até porque a diferença de um crime cometido contra a mulher aqui no interior é diferente do apanhado que ele vai ter se cometido na capital. O aparelhamento é maior, as delegacias são específicas de atendimento à mulher e funcionam 24 horas, independente de feriado, finais de semana, e dão um aparato diferente. A mulher que está em situação de risco, ela tem onde ficar, certo? Ela tem um abrigo provisório para que, por exemplo, se, no caso citado que terminou infelizmente em feminicídio, ela tivesse ali albergada, tivesse numa casa de apoio, ou que realmente tivesse pedido as medidas efetivas e ele descumprido, e a justiça brasileira tivesse efetivamente efetuado a prisão dele, né, teríamos um número bem menor, né? Então, é diferente o olhar voltado para o funcionamento da lei de proteção da mulher em comunidades, né, mais afastadas dos grandes centros do que nos grandes centros. Então, eu acredito que o que precisa, né, inicialmente, é que a mulher quebre o silêncio, entenda que o silêncio mata e denuncie. Procure ajuda, vários canais de atendimento, temos Disque Denúncia, tem 180 que é voltado para a violência da mulher, temos o canal do Ministério Público e que devem ser acessados, porque só com a denúncia do crime, a denúncia do abuso é que a justiça poderá fazer alguma coisa, né? E não deixando de frisar que precisa melhorar muito o aparelhamento. Claro que a coisa avançou muito, mas mesmo assim precisa muita coisa para chegar em um nível interessante. Dentro disso eu pergunto, qual o maior desafio das mulheres no dia de hoje? O maior desafio é a incredibilidade ainda. Elas ainda... o sentimento de injustiça, a falta de resposta do Poder Judiciário, a muitos casos, é o que desencoraja as mulheres a buscar ajuda. E do ponto de vista governamental, as leis serem mais severas, né? E a gente tem acompanhado gradativamente que tem leis aí instituídas para o aumento de pena. Por exemplo, tem uma lei recente, em 2023 foram promulgadas diversas leis voltadas ou seja, 2021, 22, 23 também, voltadas para a proteção da mulher. E uma delas, ela elastece o período de prescrição. Na verdade, o abuso quando ocorria, já começava-se a contar a prescrição desde do fato do abuso, da violência. Então, a exemplo, uma menina que sofreu abuso aos 12 anos, a partir dos 12 anos começava a contar a prescrição. Quando com 12 anos uma adolescente, uma pré-adolescente vai ter o entendimento de se quer falar sobre isso, se quer, vai dissuadir as falhas, os traumas psicológicos, tudo que lhe foi incutido pelo abuso, e ter a consciência de denunciar, de buscar, não vai. Na verdade, então, por intermédio de mulheres que sofreram, pelos os números de tantos casos que eram prescritos, né, e caía na impunidade aí desses agressores, foi modificada a lei, que hoje a lei diz que a partir dos 18 anos é que vai começar o prazo prescricional. Então, com 18 anos a pessoa já tem uma certa maturidade, já tem acesso a uma gama maior de informações e vai conseguir dissuadir isso e denunciar a partir dos 18 anos, 20 anos que é o prazo prescricional. Ô, doutora, muito se fala e existe uma confusão muito grande em torno do aborto. Qual a sua leitura, qual a sua visão, como é que você entende essa questão do aborto, essa confusão que rola aí no Congresso, muita gente fala isso, fala aquilo, como é que você entende isso aí? Aquela a favor ou contra o aborto, né? Tem gente que generaliza e acha que quem é a favor de qualquer
tipo e modalidade de aborto, né? Então, a gente que tem o dever, né, de prestar atenção, de estudar mais a fundo essas questões, entende que eu não me posiciono contra o aborto, porque inclusive tem permissivo legal para que seja feito o aborto, uma malformação congênita, o aborto da mulher que é vítima de estupro. Então eu continuo seguindo e achando que a legislação do Brasil em relação ao aborto, ela poderia ser mais inclusiva, ela poderia ser mais sensível ao que a mulher está passando naquela situação e modificar e ter as mudanças necessárias, mas isso ainda, Patrick, vai ser briga longa para anos e anos e anos aí no Congresso e talvez a gente continue, né, na mesma situação. Quer dizer, deve rodar bastante, mas não vai sair daquele miolinho que já está batendo. Não, pelo menos a curto prazo não. Né? Quer dizer, deve durar bastante. Deve durar bastante a discussão, como outros temas também que né? Que estão tramitando. Doutor, então, fala pra gente assim, de uma forma geral, essa luta das mulheres, e agora a gente pega de quando surgiu lá o incêndio, tal, e como foi a criação sobre essa data que foi batida dia 8 de março, que várias datas foram cogitadas e bateu no dia 8 de março. Na verdade, houve uma data aí fake, que foi um fato, um acontecimento, né, que disseram, né, ter surgido em Nova York, né, onde uma indústria que tinha muitas funcionárias do sexo feminino, e o que acontece? Saiu na mídia do tempo que nessa empresa o dono, né, por questão de gênero, as mulheres começaram a entender seus direitos, a reivindicar, e ele, né, insatisfeito, teria trancado elas e provocado um incêndio, né, e matado centenas de mulheres. Mas, na verdade, foi-se desmistificado essa versão, e o que aconteceu de fato também em Nova York foi que as más condições de trabalho, né, fábricas velhas, a precariedade oferecida para o mercado de trabalho, onde trabalhavam ali 146 pessoas, dentre as 146, 126 eram mulheres e 20 homens. E aconteceu aí, esse fato é histórico e verídico, já foi comprovado, que o incêndio não foi criminoso, mas o que aconteceu foi que, devido às más instalações, à falta de saneamento, às vezes também, de tudo de aparato para más condições de trabalho, aconteceu um incêndio, e o incêndio foi acidental, mas que morreu aí 146 pessoas, e dentre elas 126 mulheres e 20 homens. E a partir disso, isso também aconteceu, por coincidência, no mês de março, mas não foi no dia 8, salvo engano, dia 25 de março, não é isso? E isso aí foi um dos fatos que acenderam a lâmpada aí da consciência da necessidade de um dia para a mulher. E então, a Revolução Industrial ali na iminência de eclodir, e as mulheres já naquela vontade de ver seus direitos efetivados, de sair daquela situação, né? Na Rússia, fizeram aí um protesto que reuniu milhares de mulheres no dia 8 de março de 1917, e foi eleito esse dia como o Dia Internacional da Mulher, que comemoramos e lutamos hoje. Então, exatamente, eu queria que alguém explicasse, porque muita gente se fala, muita gente tem na cabeça aquela história do incêndio, o sujeito provocou o incêndio, acabou com a mulher, não acabou, então, mas a data e tudo foi resolvido ali na Rússia, né? Quer dizer, isso. Com relação ao movimento e com relação aí à data e tudo mais, começou tudo lá em 1917 e ficou batido essa data. Exatamente, como uma data importante para reivindicar direitos e também comemorar as conquistas das mulheres. Por que não? Não é porque ainda temos muito a conquistar, a luta ainda é árdua, que não deve ser também uma data comemorativa, mas não só comemorativa. Por isso que no Dia da Mulher a gente sempre tem que bater na tecla de conscientizar, de informar, veicular a informação para que a mulher entenda seus direitos e assim possa reivindicar e efetivá-los. Tem participações aqui pelo nosso WhatsApp. Parabéns a todas as mulheres, em especial a doutora Luísa, que foi minha atleta de futebol de salão, das melhores que tive. Lembrando que as mulheres eram proibidas, por lei,
de jogar futebol no Brasil até 1983. É o Jobson Emanuel. Jobson, verdade, Jobson. Obrigada, Jobson, pelo elogio. Quer dizer, jogava futebolzinho, doutor? Joga, tento, Patrick. Joga em que posição ali? Joga onde colocar eu jogo, mas jogava no ataque. No Jobson eu joguei no ataque. Pivô para ataque. Bom, muito bem. E ele falando aqui que por lei a mulher era proibida até 1983 de jogar futebol. Isso, até 83 era proibida de jogar futebol. Então, com diversas outras, o voto foi um exemplo, a proibição de jogar futebol ou de outros esportes também era uma realidade que a mulher também enfrentava. Às vezes tinha vontade, não podia jogar, não podia aparecer em categorias que eram exclusivas e destinadas aos homens, né? Doutora, essa cota, agora entrando no meio político, essa cota que cada partido tem que reservar para a mulher, quer dizer, é necessário realmente uma cota? Porque não incentivar a mulher, que não haja cota, mas assim, que ela abra a mente, é necessário uma representação da ala feminina ali para poder ter uma visão diferenciada. Ou a senhora, na sua leitura, defende que é necessária a cota mesmo? Eu defendo ainda que na atual conjuntura é necessária ainda a cota para que, né, a um curto prazo consigamos não precisar mais de cotas, mas ainda a representação feminina ainda é muito pequena dentre os cargos políticos. Então, e precisamos dessa força. Precisamos muito, então vamos usar ali os mecanismos que nós temos disponíveis. Então, se nós temos as cotas, vamos permanecer usando as cotas para que um avanço, né, do ponto de vista cultural, porque aliás, quase toda diferença, a desigualdade vem de um apanhado cultural. Então, vamos segurar ali a nossa, garantir as cotas, né, já que é uma imposição, e fazer dessa imposição, né, trazer uma cultura, uma modernização para que a gente chegue ao ponto de não precisar mais de cotas, para que a mulher tenha o seu espaço sem que isso seja uma imposição. Antes do intervalo, e essa ascensão das mulheres nas empresas também, porque hoje a gente percebe que tem mulheres ocupando cargos de chefia, enfim, coordenando a equipe e tal. Essa ascensão começou quando e pode melhorar em quanto tempo? Pode aumentar? Pode aumentar, mas vai demorar um pouquinho ainda para que a gente consiga aí essa igualdade. É muito diferente. Os números ainda apontam uma diferença muito grande de mulheres. Tem mulheres, e isso não deveria, a gente não tem que entender, uma mulher é diretora de uma multinacional, é dona até, é empresária, chegou a altos cargos e níveis, mas se comparada ao homem, a luta ainda é muito grande. 11h41, 11h41, vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo e retornaremos já hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Hoje estou conversando com a doutora Maria Luísa Canuto, falando sobre a mulher, sobre a data específica e também sobre o ponto de vista acerca de vários assuntos, abuso, enfim. Você tem alguma pergunta? Manda para cá, 981-750578. Intervalo, retornaremos já. Continue aí, não sai daí, permaneça aí. Lotérica Papa Sorte, você pode pagar contas de água, luz, internet, fatura do cartão, boletos em geral. Ainda fazendo pagamentos de aposentados, pensionistas e Bolsa Família. Realizamos saques, saldos, depósitos com cartão da Caixa e saldos e saques do Banco do Nordeste. A Lotérica Papa Sorte oferece inúmeras opções de jogos de bolão da Caixa. Venha fazer uma fezinha e arriscar a sorte e ser mais um dos nossos novos ganhadores. A Lotérica Papa Sorte agradece a sua fidelidade. Localizada na Avenida Tenente Raul de Holanda, conhecida como Avenida Nova. Essa gente não esquece toda a estabilidade. Tem na BCnet a qualidade que a gente merece. Quando eu falei BCnet, você quis. Agora tu navega muito mais feliz. Quando eu falei BCnet, você quis. Agora tu navega muito mais feliz. Não te deixa na mão, não. Venha fina, venha pra cá, mais qualidade. VCnet Telecom. Telefone WhatsApp 82 30 36 9600.
De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Anuncie no rádio. O rádio está junto ao consumidor na hora da compra. O consumidor passa 17% mais tempo ouvindo rádio que outros meios de comunicação. O rádio é o único veículo que atinge o consumidor em qualquer lugar. O rádio está presente em 99% das residências. Quando você não anuncia, sua marca desaparece e o seu concorrente sai na frente. Apareça, anuncie aqui. Ligue para o nosso departamento comercial 3771-1260 e no endereço eletrônico atendimento papacaça@gmail.com. Domingo 10 de março, a partir das 8 da noite, uma data histórica merece um show pra ficar na história. Brejão vai comemorar 66 anos de emancipação política, com muitas conquistas e realizações, e celebrar o Dia Internacional da Mulher. Prepare-se! Abertura com Leonardo Santos. Um mega show do Laírton. As estrelas que conquistaram o Brasil. Priscila Senna. E Rafaela Santos. Espera por você. É domingo, 10 de março, a partir das 8 da noite. 66 anos de emancipação política de Brejão. Apoio: Governo de Pernambuco. Deputado Federal Fernando Rodolfo. Deputado Estadual Danilo Godoy. Patrocínio: Nato, Pitu, Natville, Nordoff, WL Frios. Comércio de Brejão. Realização: Governo de Brejão. Produção: Dejaí Produções e Eventos. Agora em Bom Conselho, Eletrosat, trazendo para você a nova parabólica digital 5G sem mensalidade. Isso mesmo, nova parabólica digital 5G sem mensalidade. Na Eletrosat você encontrará também tudo em carregadores, caixinhas de som, fones de ouvido, dos mais sofisticados, capinhas para o seu celular e muito mais. Eletrosat, Rua 15 de Novembro, em frente ao restaurante Ponto da Barra. E para ficar ainda melhor, contamos com o trabalho de um dos melhores técnicos da cidade, Carlinhos da Eletrônica. Tudo em um só lugar. Eletrosat. Investe aqui na Farmazê, é assim. Medicamentos em geral é aqui. E perfumaria, venha conferir. Ligue e peça já seu medicamento pelos telefones 3771-2522 ou pelo WhatsApp 87981612366. A farmácia Farmazê fica localizada no centro da cidade de Bom Conselho e tem a entrega mais rápida da cidade. Farmácia Farmazê, nossa família cuidando da sua família. É com trabalho e transparência que o vereador Gilmar da Lagoa Grande vem conduzindo seu mandato na Câmara Municipal de Bom Conselho, atuando na busca por melhorias na saúde, educação, assistência social, infraestrutura e principalmente no apoio ao esporte amador e ao homem do campo, sempre apresentando indicações na Câmara de Vereadores que visam o bem-estar da população e melhorias em prol do município. O vereador Gilmar da Lagoa Grande é um matuto a serviço do povo bonconselhense. Chegou o Bonanza Supermercados em Bom Conselho, um supermercado completo com padaria, açougue, hortifruti, beer cave e produtos no varejo e atacado. Tudo isso com entrega em uma grande variedade de produtos para a sua família. Tá esperando o quê? Vá agora mesmo no Bonanza e garanta as melhores ofertas para sair de carrinho cheio. Precisou é só pedir. O Bonanza tá bem aqui. WhatsApp Papacaça 879-8175-0578. Entrevista. Patrick Oliveira.
Ok, de volta aqui com a nossa entrevista hoje, conversando com a doutora Maria Luísa Canuto, falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Eu tenho aqui algumas perguntas. Cadê aqui? Começando com essa. Patrick, bom dia. Não quero me identificar, porém eu quero relatar um fato. Eu vivo em um relacionamento abusivo. Já procurei a polícia, mas ele não teve a punição e ele vive me ameaçando. Se eu deixar ele, aí ele vai cometer um crime. Quer dizer, aí doutora, é aquela questão, ela procurou, porém aquele detalhe que a gente falava anteriormente, falta mais rigor na aplicação da lei. Eu estou errado? Não, você tem razão, tem certa razão sim, mas no caso aí da pergunta, é necessário esclarecer que cada nova agressão, cada nova violência deve ser comunicada. A gente não pode comunicar uma vez, porque realmente, a depender do risco que essa pessoa esteja sofrendo, o que é que cabe à autoridade policial inicialmente? Relatar a violência e ver a necessidade de instaurar uma medida protetiva, de requerer para que o judiciário, o juiz, em 48 horas ali, né, efetiva essa medida protetiva, que pode ser o distanciamento, né, de 500, 300 metros, o afastamento do lar, e aí ficar em cima. Eu vejo que, infelizmente, né, o poder público ainda, e o que dispomos ainda é insuficiente, porque você vai e acredita que tudo aquilo ali deve ser resolvido, mas muitas das pessoas que vão, né, a violência acontece naquele seio da sociedade mais vulnerável, né, socialmente falando mesmo. Então vão sem representação de advogado e a partir daí não sabem o desfecho disso aí, vão, comunicam e acreditam que vai estar resolvido. Não, é importante que a cada nova ameaça vá e, se possível, né, infelizmente não dispomos de defensoria pública, mas a atuação do advogado é primordial nesses casos, porque é ele quem vai efetivar, buscar a instauração da medida, vai acompanhar tudo isso e conseguir, né, mas é aquilo que eu digo, nem o mecanismo daqui, né, de regiões do interior, não funciona como na capital. Se essa pessoa que sofreu, que está aí denunciando, de certa forma perguntando, né, com medo, com receio do que vai acontecer, fosse vítima de violência na capital, né, eu tenho certeza que as providências seriam outras. Aqui a gente depende muito ainda né, e o poder público, a autoridade policial, por mais que faça, né, não consegue, até porque não tem o aparelhamento, não tem o incentivo, né, na verdade, por parte do próprio Estado, de prover uma assistência melhor e maior às vítimas. Tem aqui essa outra. Bom dia, Patrick. Eu trabalho e um colega meu trabalha na mesma função e no mesmo tanto de horas, porém eu recebo bem menos, cerca de R$300. Eu já perguntei por quê, mas não me explicaram. Eu continuo sendo enfim, tá dizendo que continua recebendo menos. Quer dizer, o sujeito continua trabalhando na mesma situação, no mesmo carga horária, porém a mulher recebe bem menos. Pelo que ela disse aqui, R$150, R$200 a menos do que ele. Infelizmente acontece muito. E o que deixa as mulheres refém é a falta de oportunidade de emprego, né? De dizer, não, eu não aceito essa condição, porque o que nós deveríamos era, não, eu não aceito essa condição. Se eu recebo menos, então eu devo trabalhar menos, mas se eu trabalho na mesma função, eu desempenho as mesmas atividades que um homem e vou receber menos só por questão de gênero, eu me insurjo contra isso, eu não vou trabalhar. Mas e aí? Vai trabalhar onde? Dentro do mercado de trabalho já saturado e oportunidades mínimas. Então, interessante porque aparece para a gente entender que até existe um programa do governo que prioriza, uma lei que prioriza, né, que as mulheres tenham preferência no mercado de trabalho, mas essa lei só é efetivada após a mulher ser vítima de uma violência. E aí, nesse caso, eu entendo que é apenas a questão do machismo estrutural, né, incidindo diretamente na vida de nós mulheres. E essa lei, para que você tenha direito, você precisar sofrer uma violência para que você se cadastre no Sistema Internacional no Sistema Nacional de Emprego, o SINE, é preciso que você venha de uma situação de violência. E aí sim, aí você vai ter, por exemplo, aqueles programas públicos de
profissionalismo, de profissionalização, curso de profissionalização, essa questão de colocação da mulher no mercado de trabalho, eles priorizam mais desde que a mulher seja vítima de violência. Não, eu acredito que deveria, por parte do poder público, ter um olhar diferenciado para que casos como esse não continuem, né, acontecendo e que, por falta de oportunidade de emprego, as mulheres se sujeitem a aceitar salários menores. Ou fazendo a mesma coisa que o homem está fazendo. Quer dizer, exatamente. As mesmas funções, a mesma carga horária, enfim. Tem aqui uma outra participação. Interpretação das leis referentes a benefícios e a situações a mulheres. Tem elevado o número de homens a não mais construírem famílias. Cadê aqui? Não consigo compreender. Está existindo muitos abusos de mulheres usando em seu benefício para extorquir dinheiro dos homens. Deve-se observar esses parâmetros também. Será que não poderia existir também direito da Lei Maria da Penha para o homem? Quer dizer, pelo que eu devo entender aqui, não sei quem foi que participou, está dizendo que as mulheres muitas vezes estão se aproveitando da situação do homem para se beneficiar. Quer dizer, qual a sua leitura? E perguntando também se existe uma Lei Maria da Penha, uma Lei Maria, sei lá, qualquer coisa para o homem. Eu não entendi bem, né, aí a pergunta, mas pela sua interpretação eu vou seguir o teu raciocínio. Eu acredito que ele queira perguntar, né, se que as mulheres estão usando de alguma da fragilidade ou da Lei Maria da Penha para se beneficiar financeiramente, né, dos homens ou dos agressores. Eu acredito que não é desse ponto de vista que nós devemos olhar para a Lei Maria da Penha. Com o questionamento, existe a lei, que eu já ouvi até esse termo Zé da Penha, né? Então eu acredito que ele está querendo falar sobre a existência da Lei Zé da Penha. Na verdade, Patrick, a luta da mulher, tudo que a gente conversou aqui hoje, vem justamente porque o homem sempre e já é uma figura protegida, certo? Então, a criação de uma legislação específica de proteção à mulher, ela não é à toa, né? Ela não veio para diminuir o direito do homem, nem para tirar vantagem, que eu acredito que não seja, né, a luta das mulheres, a luta verdadeira das mulheres não seja nesse sentido. Então eu acredito que o homem precisa sim, mas se conscientizar do valor e do poder da mulher. Perfeitamente. Essa outra participação. Bom dia, Patrick. Onde é que a doutora está atendendo? Preciso de um advogado para outras. Quer dizer, agora. Foi não, doutora. Se quiser divulgar o telefone, enfim, ela vai divulgar daqui a pouquinho. Caso você queira entrar em contato, precisando de um advogado, enfim. Deixa eu ver aquela outra. Patrick, bom dia. Como é que eu posso melhorar a situação da igualdade de gênero aqui em nosso município? Na verdade, tem que ser em todo o Brasil, no mundo todo, não é, doutora? Com certeza. É justamente a nossa bandeira levantada nesse sentido. É igualdade de gênero, nenhum direito a menos do que os homens têm. E aqui, né, é como Patrick bem mencionou. Aqui nada é mais do que o retrato de todo um Brasil, de toda uma luta, né? E a gente não tem a fórmula concreta de resolver, mas a gente precisa, nós mulheres, precisamos nos unir, darmos as mãos e arregaçar as mangas em busca do nosso lugar ao sol, né? Em busca dos direitos que, né, logicamente já temos conquistados e ainda temos muito a conquistar. Não existe uma fórmula mágica, não existe um pozinho, não. Quem dera. Se tivesse, seria muito mais fácil. Ô, doutora, se quiser deixar o telefone para contato, onde está atendendo, fica à vontade. Na verdade, eu nem posso, porque a gente não pode divulgar, né, o serviço de advocacia. A gente tem o Estatuto da Advocacia proíbe a divulgação em meios de rádio, por meio de outros veículos de informação do nosso trabalho profissional. Mas eu trabalho o meu escritório fica na Rua Joaquim Nabuco 142. Pronto, então tá aí, tá resolvido a questão. Doutora, o espaço aberto agora para resumir a nossa conversa de hoje acerca desse Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Pode ficar à vontade. Patrick, eu parabenizo todas as mulheres, né, pelo Dia Internacional da Mulher e também, né, chamo aqui a atenção para que não deixemos que esse dia seja apenas, né, comemorado com flores e chocolates. Precisamos entender que, para além disso, merecemos respeito e igualdade e que, de mãos dadas, somos mais fortes e
qualquer e todo tipo de violência não deve ser tolerado, deve ser imediatamente denunciado. E a luta se luta junta. Temos que estar unidas em prol da nossa participação efetiva e importante, né, no cenário mundial. E para que isso aconteça, precisamos entender o nosso valor, a nossa força e colocar em prática com muita determinação. Porque unidas somos mais fortes e não devemos aceitar nenhum direito a menos. E a luta continua. A luta continua. Continua. Obrigado, doutora Maria Luísa Canuto. Patrick. Tudo de bom. Na sequência, você confere o Tocando Bola. A gente se encontra no domingo 4 da matina, no domingo de recordações. Saúde, sorte, sucesso, paz para todos, muita luz e até lá. Tchau. ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. De Bom Conselho para o